Serviços de transporte são tributados pelo ICMS ou ISS. Sabe que tipo de serviços de transporte são tributados pelo ICMS e pelo ISS? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje? Vocês têm dúvidas sobre a forma de tributação pelos tipos de transporte? Bom, eu sou Alexandre Mesari e quero conversar com vocês sobre isso hoje. Vamos para o vídeo? Pessoal, o serviço de transporte ele pode ser tributado de duas formas ali, né, por dois impostos, tanto pelo imposto municipal, que é o ISS, tanto pelo imposto estadual, que é o ICMS, dependendo de algumas características ali. Nesse vídeo nós vamos ver então essas características, quais são e como que funciona esse requisito ali. Vamos lá? Serviços de transporte são tributados pelo ICMS ou ISS. Que tipo de serviços de transporte são tributados pelo ICMS e pelo ISS? Bom, serviço de transporte, pessoal, né, um conceito ali, é quando alguém se vincula a transportar ou transferir de um lugar para outro pessoas, valores, mercadorias ou produtos ou bens. Então, quando alguém ele faz um contrato que vai transportar, transferir de um lugar para o outro, né? De um município para o outro, de um estado para o outro, né? Esses itens, pessoas, valores, que é dinheiro, mercadorias, em geral, produtos, né? Ou bens, né? Isso seria então o serviço de transporte, considerado serviço de transporte. Para se precisar se o fato gerador é tributado pelo ICMS ou ISS, a principal característica ali vai depender do quê? Da origem e do destino do transporte efetuado. Então esse é o ponto principal para saber diferenciar se esse imposto vai ser tributado por imposto estadual, ICMS, ou pelo imposto municipal, que é o ISS ou ISSQN, né? Então, saber então a origem e o destino. Tipos de transporte. Vamos lá. Intramunicipal ou municipal, né? Como preferir. Mas o intramunicipal é o que? A origem e o destino são dentro do mesmo município. Tá? Então, tipo de transporte intermunicipal. A origem e o destino em municípios diferentes. Interestadual. Origem e destino em estados diferentes. E o internacional. Origem e destino em países diferentes. Ou em um país diferente do Brasil, né? Bom, isso é muito importante, esses tipos de transporte, para a gente poder entender essa diferenciação do ICMS e do ISS, tá, pessoal? Bom, o serviço de transporte intramunicipal, que é aquele que tem a origem e o destino dentro do mesmo município, ele é tributado pelo ISS, pelo ISSQN, né? Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência do município, tá? Então, quando ele inicia e finaliza dentro do mesmo município. Ali tem a Lei Complementar 116 de 2003, né? Essa lei dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e, né, do Distrito Federal, na sua competência municipal, né? Bom, no artigo 1º ele fala ali, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviço constante da lista anexa, nós vamos dar uma olhadinha nessa lista, tá? No ponto que diz respeito ao transporte. Ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador, atividade principal, mesmo que ela não seja principal, não seja ali a preponderante do prestador, se for a prestação de serviço de transporte, né, ou uma prestação de serviço, enfim, ela vai ser tributada pelo ISS, tá? O parágrafo 2º fala ali, ó, ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, então nessa lista tem algumas exceções, em que o serviço nela mencionado fica sujeito ao ICMS, tá? Ainda que a prestação envolva fornecimento de mercadorias. Então, isso quer dizer que na lista pode ter algumas exceções, né, que seja tributado pelo ICMS, mesmo o serviço
tributado também pelo ICMS. Mas são exceções e nesse caso do transporte não entra essas exceções, tá? Trouxe aqui só para a gente entender que existe essa situação, tá bom? Bom, na lista anexa à lei complementar, temos ali o item 16, que fala do serviço de transporte municipal. O serviço de transporte de natureza municipal. O 16.01 fala ali de serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, que seria o serviço coletivo, né? De ônibus, metrô, né? De trem. E o 16.02 fala ali outros serviços de transporte de natureza municipal. Então engloba todos os serviços de transporte, de bens, valores, de mercadorias, enfim. Tá? Dentro do mesmo município, com origem e destino dentro do mesmo município. Tá bom? Esse seria então a competência ali de tributar do município. Tá bom, pessoal? Bom, os demais serviços de transportes ali, intermunicipal, interestadual ou internacional, como nós já conversamos, então, origem e destinos em municípios, estados, países diferentes, né? Ele é tributado, então, pelo ICMS. Então, essa é a diferença. Se for dentro do município, início e destino dentro do município, é o ISS, municipal. Se for diferente, municípios diferentes, estados diferentes ou fora do país, aí entra o ICMS. Bom, a Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, ela traz em seu artigo 2º ali, o imposto incide sobre, né, entre outras coisas ali, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ele traz duas situações aqui, né, por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Aí fala, o imposto incide também, a parte internacional, né, o serviço prestado no exterior ou cuja prestação você tenha iniciado no exterior. Bom, então essa é a questão do ICMS. Falando do ICMS, pessoal, temos ali, o ICMS então é de competência estadual, né, de um estado para o outro, de um município para o outro. Quando é município para o outro dentro do mesmo estado, dá de entender que o tributo é para aquele estado. Mas quando aí no caso do serviço de transporte de origem, é um município de um estado e o destino é um município de um estado diferente, de um estado para o outro. Para qual estado é devido ICMS? Sabe responder essa pergunta? Eu trouxe essa situação aqui que ela é bem interessante. Vamos ver aqui do próximo aqui para a gente poder entender. A Lei Complementar 87 de 96, ela traz ali seu artigo 11, pessoal. O local da operação ou prestação para efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é, tratando-se de prestação de serviço de transporte, onde tem início a prestação. Então, o imposto ele é devido para o estado onde se inicia a prestação de transporte, certo? Então, o início da prestação de transporte é que vai ditar a regra ali para qual estado vai ser devido o imposto, no caso do ICMS. Tá? A letra B ele fala o seguinte, onde se encontra o transportador quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. Então, em caso ali de irregularidade, de falta de documentação, no caso de uma apreensão do veículo ali por esses motivos, né? Então, o local que vai ser devido vai ser o local onde acontecer essa apreensão, onde se encontrar o transportador, certo? Às vezes ele já não está no estado de origem mais, às vezes ele já passou a barreira, já está em outro estado, mas aonde for averiguada essa situação, para aquele local, para aquele estado, vai ser cobrado o ICMS. Tá? O artigo 12 fala ali, pessoal, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, né, do início da prestação de serviço de transporte, quando for interestadual, intermunicipal, né, e no caso do transporte internacional, ele fala ali, ó, do ato final do transporte iniciado no exterior. Tá? Então, para onde, quando for uma importação de serviço, a gente fala assim, importação de serviço de transporte, para aquele local onde for o ato final do transporte, é que vai ser cobrado o ICMS, nesse caso ali, tá bom? Bom, pessoal, trouxe essa informação para vocês ali,
sobre o ICMS de transporte, sobre a parte do ISS, sobre o serviço de transporte também. Espero que tenham entendido, que tenham gostado ali, tá? Queria dizer para vocês que eu tenho uma página lá no Instagram, né, onde eu trago frequentemente ali dicas e estudos sobre contabilidade, sobre esse tema do ICMS, da tributação ali, tá? Posto então frequentemente ali. Queria convidar vocês para visitar lá, dar uma olhada, ver. Se quiser seguir a gente lá, a gente vai ficar muito feliz de interagir com vocês lá, tá bom? Vou deixar a página para vocês ali, @AlexandreMesari, tá? Vai aparecer aqui na tela. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a todos, fiquem com Deus e até a próxima.